crédito seria e é a realização de um sonho do consumidor. Porque tudo se faz com crédito. A própria palavra é confiança. O crédito é o motor da economia. Quanto maior o crédito, mais pujante a economia. Nós estamos, acho que, 50% do PIB de crédito. Tem país com 120, 130, ou seja, tem uma avenida enorme para nós crescermos, tá, com crédito. O crédito, ele abre as portas para muitas coisas boas, né? E a CREF é muito conhecida como sendo a casa do crédito. A CREF realmente é uma casa onde as pessoas se encontram pensando no bem do nosso país. A CREF é a startup das associações. Ela vem evoluindo, ela tem 67 anos, mas eu acho que a cada ano que passa a CREF está mais moderna, está mais ativa e está entregando muito mais para as suas associadas. Tenho 67 anos, olha a coincidência, mesma idade da CREF, né? Se você vir na CREF e não tomar o café da Marcinha, você não vem na CREF? Então eu te convido, vem tomar um café comigo? É sempre bom lembrar, né? Quando a gente teve momentos bons na vida, a gente recordar, como dizia o poeta, é viver. Meu nome completo é Domingos Espina. Eu entrei na CREF antes dela ser fundada, porque eu sou fundador da CREF. Eu trabalhava na Rua São Bento e constantemente ia no Largo do Café. Lá encontrava com outros colegas dos bancos. Um determinado dia, conversando com um dos colegas, eu disse, nós podíamos fazer reuniões para trocar experiências de trabalho. Daí que surgiu a CREF. 58 foi o ano que o Brasil ganhou o Campeonato Mundial. Me lembro disso muito bem, eu vi as irradiações da época, impressionante, foi uma alegria. O Brasil estava em estado de graça, bossa nova, tudo isso, era uma coisa louca. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. O desenvolvimento naquela época, bom, o Brasil chegou dali para frente, crescer 10% ao ano. Não há dúvida nenhuma que no governo do Juscelino Kubitschek houve uma decisão política de incentivo à indústria automobilística. E, evidentemente, que o desenvolvimento da indústria automobilística impulsionou no mercado financeiro o surgimento das empresas que se especializaram no financiamento para a compra de veículos. Até hoje, a CREF tem um protagonismo no segmento de financiamento de veículos extraordinário. Aquele período de ditadura dificultou para todo mundo. As reuniões eram vigiadas, as pessoas tinham um certo receio de se expor, porque se você tivesse uma posição contrária ao regime da época, você corria sérias dificuldades. E a economia sofria bastante com essas mudanças políticas. Mas o varejo em si, também na década de 60, 70, ele cresce com o carnê de loja. Então, muita loja vendendo geladeira, televisão, eletrodoméstico, roupa. E o crédito sempre impulsionou muito este varejo. A gente tem histórias dentro da CREF de varejistas que começaram com uma única loja lá, normalmente o pai. Hoje o filho está ali, mas já está passando para a terceira geração. E sempre focada no crédito regional, ou seja, foi assim, através do crédito que teve, inclusive, um crescimento econômico de várias regiões do interior do Brasil. O crédito, ele pode ser um alavancador em tempo de crise, mas novamente você tem que olhar se é a melhor alternativa para você naquele momento é tomar um crédito. Senhores constituintes, instala-se hoje a Assembleia
Assembleia Nacional Constituinte. Das margens do Ipiranga a Tancredo Neves, um Brasil que se faz livre. Quando eu era criança, eu lembro de ir no supermercado com meus pais, fazer compra de mês. A gente saía com 3 carrinhos lotados de comida para estocar em casa. A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Cada brasileiro ou brasileira. O plano Bresser, os planos todos que nós tivemos, a mudança de moeda, isso tudo impactava muito o mercado financeiro, né? E um dos objetivos da CREF era dar credibilidade para o sistema financeiro, mostrando a solidez, a rentabilidade e a segurança do investidor nas aplicações que fazia. Se nós pegarmos a história da CREF, dentro da história da economia brasileira, nós tivemos 1000 altos e baixos. E houve momentos em que o crédito foi muito restrito, como, por exemplo, o plano Collor, teve o congelamento de tudo, ninguém tinha dinheiro e nem dava para dar crédito. Pra você ter uma ideia, ficamos 1 por 1, né? Eu viajei o mundo, eu adoro 1 por 1, é uma maravilha. Foi minha primeira viagem para o exterior. Foi bastante significativa para mim. Foi a primeira vez que eu fui para Disney já adulta e que eu fiz uma viagem totalmente paga por mim. Como isso aconteceu para mim, deve ter acontecido para muitos brasileiros. Aí veio o crédito consignado, apareceu assim, várias modalidades de crédito, porque as pessoas começaram a ter mais renda, mais condições. Então hoje a gente pode olhar e falar assim, tudo é financiado. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está só falando de crédito para a economia verde. Você está falando de crédito ESG e o microcrédito entra no S, onde você cuida de gente e desenvolve a questão social. Para realizar um sonho, para construir uma casa, ou comprar um carro, ou mesmo por saúde, entendeu? Não pega empréstimo assim para qualquer coisa, né? Se não está precisando. Eu mesmo estou precisando pegar um que eu quero realizar um sonho mesmo e logo eu vou pegar. Eu quero comprar um carro, porque eu quero ir para a Bahia de carro. Eu sou da Bahia, mas tem muitos anos aqui em São Paulo. Eu vim para cá com 18 anos, eu tô com 60. Todo ano eu vou, mas eu vou de ônibus, né? Aí eu falo, não, gente, eu já tô na idade de ter um carrinho. Já era para mim ter feito isso, mas ainda não fiz. Mas vou fazer, viu? Vou pegar o empréstimo. Você aceita um cafezinho? E o café dela é imperdível. E se você ainda não veio à CREF, venha, tá? E peça esse café. Mas não precisa especial, já é sempre especial. No governo Lula, no Lula 1 e no Lula 2, nós tivemos uma enorme expansão da relação crédito-PIB. Ela basicamente saiu em 2002 de 24% do PIB para algo como 54% em 2010, no fim do segundo mandato do Lula. E aí com a Dilma bateu 57%, mas aí houve exagero também e explodiu. Lá fora teve a quebra, né, do Lehman Brothers, de outras instituições, e aqui no Brasil teve um impacto significativo, mas não chegou nem perto do que aconteceu lá fora. Isso mostrou aqui pra gente, né, na verdade só confirmou o que a gente já sabia, que a gente tem um sistema financeiro muito robusto, um banco central que fiscaliza, que age, que regula de uma forma que torna o nosso sistema tão sólido que um impacto tão grande que aconteceu nos Estados Unidos não impactou de forma significativa aqui no Brasil. Foi um tsunami que aconteceu no mercado, uma quebra de paradigma muito grande realmente, que os grandes bancos sempre tiveram, né, na vanguarda aí do mercado, e novos bancos, né, os neobanks apareceram e trouxeram uma concorrência diferenciada para o mercado. O 7-1 nos fez muito mal, mas vamos sair dessa.
Nós estamos vivendo um momento que a gente notava que de alguma forma a inadimplência começava a apertar um pouco mais as famílias. Então nós da CREF pensamos como é que a gente faz para que o crédito seja mais sustentável. E aí nós erguemos algumas bandeiras, claro. Uma delas foi olhar para a educação financeira. E um segundo ponto que foi um grande feito da CREF, trabalhamos todos juntos, foi no apoio à institucionalização do cadastro positivo no país. Naquele período de pandemia, a CREF parou, nós montamos um time e ficamos, no momento da pandemia, atendendo quem? Os nossos associados. Existia uma insegurança muito grande, mas nós da CREF dissemos, não, estamos com vocês. Principalmente na época da pandemia, se não fossem os bancos digitais, grande parte da população brasileira não poderia receber os benefícios que foram recebidos. Na época teve a bancarização de mais de 60 milhões de brasileiros, foi um número muito significativo. E hoje esses bancos digitais são responsáveis por uma concorrência muito saudável que existe no mercado. Pix agora não é só um meio de pagamento, né? Ele vai muito além. O Pix é a cultura do brasileiro. Tudo você fala, faz um Pix, manda um Pix, eu quero um Pix. Os presentes agora viraram Pix, né? O ano passado meu filho pediu de presente de aniversário um Pix. Pelo tempo que eu tinha de mercado, eu já tinha visto tudo. Todos os planos econômicos, todas as crises internacionais, nacionais, que impactavam de forma maior ou menor no mercado financeiro. Eu achei que eu já tinha visto tudo, mas realmente tudo acontece e sempre há um fato e alguma coisa nova para nos desafiar. O Brasil é desafiador para todo mundo. Foi para os nossos associados e para nós. O que eu te digo como processo é que nós sempre conseguimos atender as mudanças rapidamente. Isso se deve a uma equipe muito pequena, mas muito dedicada, muito comprometida. A primeira medida que todos nós tivemos que tomar foi sair do mundo físico para o mundo virtual. Como presidente da CREF, nosso grande desafio foi interagir com as outras entidades, Febraban, a BBC, a Bex e muitas outras, junto com o Banco Central. Como todos nós não sabíamos como as coisas iriam acontecer, como é que a situação da economia ia reagir à situação criada pela pandemia, nós tínhamos reuniões diárias para poder, vamos dizer, estar transmitindo ao Banco Central o que estava se passando no dia a dia do mercado e tomando decisões para corrigir o rumo e adaptar a situação do mercado a uma crise mundial de impacto extremamente relevante na vida de todos nós, né? A primeira grande questão é, vamos cancelar o SIAC desse ano? E aí nós tomamos a decisão de não adiar, não cancelar o SIAC e fazê-lo da forma virtual. Foi uma coisa desafiadora, mas que funcionou muito bem. Foi um sucesso. É o evento mais importante que a CREF faz. Pessoas muito importantes já foram palestrar. Acho que todos os economistas mais importantes, presidente do Banco Central, presidente do Supremo, presidente da Câmara. Para mim o mais marcante foi quando foi o Joaquim Barbosa, que ele estava no auge da sua fama naquele momento, e foi bastante difícil conseguir trazê-lo para palestrar. Então foi um momento super, super importante. Também já tivemos o Prêmio Nobel, que já veio palestrar em SIAC, É gente bastante importante mesmo. Ou seja, para você poder difundir conhecimento de graça para quem quiser. Eu acho que esse é o maior benefício do SIAC, a maior importância dele, que você pode ouvir pessoas de altíssimo gabarito, de grátis, como as pessoas gostam de falar. A próxima fase do Open Finance entra o crédito e a expectativa é muito grande realmente, porque a partir do momento que você consegue ter mais informações do seu cliente, você consegue oferecer o melhor crédito que ele precisa para aquele momento e um crédito mais barato para que ele consiga obter aí o que ele precisa. Então você vai conseguir inserir mais gente no mercado de crédito por conta de informações
inclusive criar novos modelos de avaliação de risco com informações que hoje você não tem. É um pouco nessa linha de você mudar normas, regras, de você ter políticas públicas. Então é um conjunto de ações que vai melhorar a questão do crédito no Brasil. Qual é o futuro da CREF? Eu vejo que nós temos uma enorme chance de ter mais destaque, ter mais proximidade com os reguladores. Espero que aumente o número de associados para que ela tenha mais representatividade, seja ainda mais importante para a sociedade e para o mercado financeiro. Você tem que manter o pensamento nas estrelas, acreditando que dias melhores vão vir. E como é que eles virão? Quando você tem um grupo de voluntários como a CREF tem, porque somos voluntários, eu sou voluntário, todo mundo que está aí é voluntário, estaria junto por uma CREF melhor, por um país melhor. O grande desafio do futuro, pensando aqui na CREF, no crédito, é que a gente consiga fazer com que o crédito seja cada vez mais sustentável. E isso só será possível se a gente incluir efetivamente a população que precisa ser incluída. É muito importante a questão da cidadania financeira, que a gente está falando aí de educação financeira e de inclusão. Juntando tudo isso com a questão digital, que a gente está olhando aí de grandes transformações no mercado. Então é isso, a gente coloca como uma visão de futuro uma CREF cada vez mais digital, inclusiva e sustentável. A CREF vai fazer 70 anos com um corpinho de 20. Eu acho que a CREF só vai evoluir. Para os próximos anos a gente tem uma estratégia muito bem definida de reposicionamento e de entrega para as associadas. Então eu vejo um futuro da CREF para mais 70 anos.